Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar do livro da Charlotte Brontë, né? A Jane Eyre. Eu não sei como se fala. Era até para eu ter. O livro é muito bom, inclusive daria para eu ter lido antes, ter feito esse vídeo antes. Porém, eu estou saindo da tal, que eu nem sabia que existia, mas devido aos sintomas eu identifiquei, né? Que não só eu, um monte de gente também está sofrendo, ou sofreu a tal da ressaca eleitoral, que foi depois do resultado do primeiro turno, que não foi uma surpresa, mas eu me abalei emocionalmente. Enfim, já entreguei aí para seja o que Deus quiser, né? Terminei de ler esse livro. Gostei muito, eu considero até que eu não li nada a respeito dele e nem vi vídeo aqui, tá? Mas só li a nota lá introdutória do livro, inclusive é uma edição muito boa da Zahar, porque tem muita notas de rodapé, assim, explicando muita coisa, assim como o outro livro da irmã dela, O Morro dos Ventos Vivantes, que eu reli no ano passado, também pela Zahar, e outros livros também, tipo Corcunda de Notre Dame e tal, porque tem muita explicação, assim, explicando tintim por tintim, talvez nem precise tanto, mas às vezes é até exagerado, né? Porque, nossa, gente, tem referência da Bíblia onde eu nem imaginava, referência de Shakespeare e tal. Mas, enfim, o que eu acho, dando até a minha conclusão no final, é que esse livro é como se fosse assim, um conto de fadas feminista, que apesar de ter sido publicado em 1847, ele é muito interessante porque ele é narrado, além de ser escrito por uma mulher, que foi a Charlotte Brontë, ele também é narrado por uma mulher, não só narrado, como no estilo de autobiografia, né? Que é a Jane Eyre, né? Eu assisti o filme, eu só assisti um, eu sei que tem vários, mas eu assisti um só, no ano passado, inclusive, com o Michael Fassbender. Eu só assisti por causa dele, porque ele é um dos meus atores, assim, prediletos, apesar de uma amiga minha veio falar que ele deu, acho que jogou uma cadeira numa ex-namorada e faz tempo, respondeu, fiquei um pouco decepcionada, mas eu continuo achando ele lindo e ele atua num desses filmes, nesse filme que eu assisti, que é a adaptação de Jane Eyre, né? Então tem isso que eu gostei muito. Eu já gosto muito de livros que são autobiográficos, então esse eu gostei muito também, porque também, não nas notas de rodapé, mas na nota introdutória, a gente acaba se informando que muito do que acontece ali com a Jane Eyre também aconteceu, na verdade, com a Charlotte Brontë, e ela meio que adaptou essa coisa de ter sido governanta, enfim. Esse vídeo vai ter um monte de spoiler, tá? Vou contar mesmo a história dele, porque eu achei bem legal. É aquela coisa bem sofrida, né? A coitada da Jane Eyre, inclusive antes disso, para quem já assistiu N com dois S, com E, com dois N's, gente, esqueci o nome, que tem na Netflix, a menininha é uma órfã e ela, acho que o livro predileto dela é esse livro aqui, Jane Eyre. E aí eu fui entender o motivo, né? Porque a Jane Eyre, coitada, é uma órfã, perdeu o pai, perdeu a mãe, foi morar com o tio, que é a irmã da mãe, né? Tomara que eu não esteja errada. E nisso, o tio também morre. Aí o que acontece? Então ela vai viver mais ou menos como se fosse uma madrasta, mas não é madrasta, é a viúva do tio, mais lá os primos dela, o primo, um canalha, isso ela é criancinha, né? Um canalha, tipo, a tia dela tranca num quartinho, aquela coisa super Harry Potter, assim. E aí a coitada da menina, gente, assim, é desolador, sabe? Não tem ninguém no mundo e tal. E aí a tia também não quer saber dela, manda pra uma escola interna. A escola interna é só de meninas, uma coisa também mais horrorosa, tanto que tem uma doença lá, não lembro qual que é a doença. E todo mundo morre, inclusive a própria amiga a tadinha, a melhor amiga da Jane Eyre. Enfim, ela resiste, ela não morre, depois mudam a direção da escola, ela acaba ficando na escola ela acaba virando professora dessa escola, enfim, mas aí chega uma hora que ela falou, não, gente, não tem como ficar mais aqui, foi procurar um emprego de professora
particular, como se fosse uma tutora, enfim, consegue um emprego numa propriedade desse camarada que ela vai se envolver. E ela vai dar aula para uma menininha chamada Adele, e o pior é que eu esqueci o nome do cara, que é o principal, que o Fassbender faz o papel dele aqui, mas enfim. Aí ela vai acabar sendo essa professora ali particular, essa tutora, né, dessa menininha, e essa menininha, ela é filha de uma ex-amante desse camarada, que é uma francesa, mas não dá certo, acho que ela morre, é isso, e ele acaba ficando com essa menina, cuidando, é como se fosse a enteada dele, mas foi só um amante, enfim. Mas ele leva, a menina fala francês, a Jane Eyre também fala francês, aí vai ensinando, enfim, mas aí a Jane Eyre vai se envolvendo com ele, e vai se envolvendo, aí a parte que eu fiquei muito puta, é porque no livro esse personagem é feio, é mais ou menos feio, e tem tipo quase 40 anos, e a Jane é tipo uns 18, termina com 19, enfim. Mas o Fassbender não é feio, então assim, tudo bem, eu não entendi porque que colocaram o Fassbender. Ah, claro, tem que colocar a gente bonita pra ver filme, senão quem que vai ver filme, né? Enfim, aí eu sei que até na introdução, tá, não vou falar isso, senão vai ser um spoiler do meu próprio vídeo, tá? Mas aí ela vai se envolvendo com esse camarada, que é o dono da propriedade, vai se apaixonando, só que tem umas coisas meio estranhas dentro da casa, tipo, tem uma hora lá que ela tá andando à noite nessa casa e aí vê que tá pegando fogo, que ele ia morrer, aí vai e salva e a gente não sabe. Tipo, gente, que coisa estranha, quem colocou fogo? E uma mulher lá meio estranha, cuidando de outra. Enfim, não dá pra saber que tem essa mulher a gente só sabe depois. Aí o que acontece? Que eles vão se envolvendo, e ele pede ela em casamento. Aí, beleza, que lindo, né, e tal. Só que na hora do casamento, sabe aquela coisa que, tipo, existe isso, tipo, se alguém tem alguma coisa contra, fale agora ou cale-se para sempre. E nisso, realmente tinha alguém e falou, não, ele não pode casar porque ele já é casado. Aí, ai meu Deus, não sei o que. Realmente eu sou casada. Aí conta toda a história. Ele tinha casado com uma mulher que era lá da Jamaica, que era uma questão lá de dinheiro, só que a mulher ficou louca. Só que tem uma questão de antigamente, né, das leis lá da Inglaterra aplicadas ali àquela situação, que ele não tinha como se separar dessa mulher, só que ela ficou louca, gente, ela ficava trancada, quem viu o filme é até meio escroto, né, ela ficava trancada num quarto mesmo, como se fosse um bicho, e uma mulher ficava cuidando dela, só que todo mundo nessa casa e ninguém sabia, a partir desse momento aí todo mundo já sabia, entendeu, só quem sabia era a criada, que cuidava dela especificamente, e o tal do cara lá, o par romântico da Jane Eyre, né? Aí ele vai, explica pra ela, pede desculpa, ele fala, não, pelas leis eu não vou poder me separar e tal. Aí lembrando de uma outra coisa, eu fui reler a introdução e diz que a própria Charlotte, autora do livro, viveu um caso com um homem casado. Então, olha a situação, assim, sei lá, em 1800, século XIX, uma situação dessa de uma mulher vivendo com um cara casado e não podendo ficar com ele. Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Só que aí ela jogou pra ficção e no fim deu certo a situação, né? E aí ele fala, não, mas é o seguinte, eu não vou poder casar com você, realmente, eu já sou casado, mas aí você pode ficar numa casa, quem que vai ficar sabendo, você é órfã, tipo, você não vai ficar, não importa se você ficar mal falada, porque não vai ter ninguém, você não deve satisfação pra ninguém, você não tem família. Só que ela se recusa, vem tipo aquela parte feminista, assim, né? É isso que eu falo, que eu conto de fadas feministas. Ela se recusa, ela, mesmo sabendo que ela poderia ficar com ele ilegalmente, né? Ela se recusa e foge pra não sei aonde. Aí nisso tudo, ela, cara, passa fome, ela foge mesmo, sabe? Pega lá uma diligência, como tem a tradução lá no livro. E aí, pra longe pra caramba, fica mal, até que ela consegue conversar com uns jovens lá, um cara fica com dó dela. No fim, ela arruma um emprego, arruma uma casa para dar aula, para ser professora. Por fim, descobrem que o tio dela, um dos caras que foi o que... Eu tô contando realmente tudo, mas é porque deu vontade, né?
que descobriu quem era ela, virou e descobriu que o tio dela, que morava na Ilha da Madeira, ela até sabia que ela tinha esse tio, só que esse cara veio informar a ela, que descobriram pelo sobrenome, que ele tinha morrido e que ela tinha direito a essa herança, que era bastante dinheiro, tipo, para ela não se preocupar mais com nada. Só que conversando, os dois perceberam que tinham o mesmo sobrenome, e aí o que acontece? Ele era o primo dela, e então os três que ajudavam ela eram duas meninas, e os três eram primos dela. Então ela ficou super feliz, ai meu Deus, tem um primo, então ela não precisava, a herança era toda pra ela dividiu a herança entre eles, entendeu? E aí, pra ajudar, e ficou tudo bem. Ela falou: eu nunca tive família, que felicidade, pra mim vocês são os meus irmãos, não sei o quê. Só que esse primo que ela descobre nesse momento é tipo um clérigo, ai meu Deus, eu não sei dizer direito, sabe? Uma pessoa, um missionário, digamos assim, um missionário, e quer casar com ela para ela acompanhá-lo para a Índia, para fazer trabalho lá missionário na Índia. E ela também se recusa, então ela recusou 2 pedidos de casamento aqui. Mas esse é porque o outro foi por questões morais, né? Mas esse aqui não, esse ela falou, cara, eu não vou casar. E ele, não, mas ela até falou, se você quiser eu vou pra Índia e faço esse trabalho também junto com você. Ah, não, uma mulher solteira não pode viajar, como é que eu vou justificar? Não, eu sou sua prima, enfim. Ela tocou foda-se e falou, não vou casar por causa disso, pelo amor de Deus, eu não preciso disso. Aí tem um dia que ela tá lá nessa propriedade e tal, que mora ela, os duas primas e esse primo, que depois acabam indo pra Índia. E tem lá uma premonição que o cara, o outro lá da outra propriedade, qual que é o nome dele, a cara do Fassbender, não sei, resolve voltar e ver como é que tava ele, entendeu? A gente chega lá, né, anda e tal, ela tem dinheiro, não precisa se preocupar. Aí vê que a propriedade tá toda queimada, cara, toda destruída, assim. Aí volta na cidade, descobre onde ele tá morando, vai lá onde ele está morando e ele teve realmente um incêndio. A tal da louca, que era a esposa dele, criada igual um animal, enjaulada lá, tacou fogo em tudo. E nesse incêndio lá horroroso, ele perdeu a visão e um pedaço da mão, do braço. Coisa tragédia e tal. Mas aí eles se reencontram e aquela coisa linda, conto de fadas. Eles ficam juntos, se casam, ele tem uns 40 anos, ela tem 19. Enfim, final feliz. Mas por que eu gostei? Eu já falei assim, coisa ridícula. Eu gostei porque ela faz o que ela quer. Ela casa com quem ela quer, na hora que ela quer. E é isso, ainda bem que ela recebeu essa herança. Mas mesmo sem a herança, ela também só fazia o que ela queria, entendeu? Mesmo pobre, fudida, lascada. Então eu considero isso um livro feminista. Apesar da questão da vontade no campo filosófico ser tão discutido que eu nem vou discutir. Mas no fim, ela casou com quem ela queria. E deu tudo certo. Caso o cara volta a enxergar, cara, contei tudo, porque eu acho que aquele tipo, foi até um tipo de livro que é gostoso de ler, é bem escrito, ele vai te envolvendo, assim, se eu não soubesse nada da história ia ser melhor ainda, mas eu já tinha visto o filme. Só que normalmente quando eu vejo o filme ou já vejo a série e leio o livro depois, eu perco a vontade, sabe? Esse aqui, apesar de eu achar que o filme tá igualzinho, a leitura não estraga, assim, a experiência. Igual, assim, o Clube da Luta. O Clube da Luta, o livro e o filme, eles são iguais. E aí, perde a graça ler o livro. É igual, é muito mais igual que esse aqui. Então, apesar de ser muito parecida essa adaptação, eu acho que vale muito a pena ler por ser um clássico e ser um clássico assim escrito. Deu para entender uma análise, por exemplo, da Virginia Woolf naquele Um Teto Todo Seu, que ela cita muito a Charlotte Brontë. Agora eu tô entendendo isso, sabe? E que
ter essa dificuldade da época, tanto que, assim, para quem não sabe, tanto a Charlotte quanto as irmãs escreveram com um pseudônimo masculino, né? Então, você já tinha essa dificuldade. Então, assim, é sensacional, um livro legal, clássico mesmo, e é bom de ler, recomendo bastante. Espero que tenham gostado desse vídeo, mais spoiler de todos os momentos, mas eu queria contar toda essa história. E espero que leiam também, quem já leu, quiser comentar aí se entendeu, que é também algo bem feminista, assim, eu considerei. Não aquela coisa militante e tal, mas é importante, né? E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo, ok? Tchau e um abraço.